Boa noite, meu povo! E aí, bebês, como é que estamos? Como é que foi o carnaval? Todo mundo tranquilo, relaxado pra fazer essa prova, né? Tô só vendo. Vamos lá. Eu vou traçar aqui uma revisão muito curta, certo? E o Cássio vai mandar outro vídeo pra vocês comentando as respostas corretas das nossas possibilidades em relação ao trabalho do estudo de caso que vocês fizeram, que remetia a um episódio da série Black Mirror, certo? E esse episódio foi discutido como estudo de caso dentro do direito da tecnologia da informação, que é mais ou menos o sentido, né, das questões subjetivas da nossa prova. Lembrando que as nossas questões da prova serão 4 questões, 2 questões objetivas de marcar e são extensas, e 2 questões subjetivas de escrever, que vocês vão ter que dissertar a partir do caso concreto de 15 a 20 linhas, certo? Então, gente, você tem a opção de fazer em dupla ou individual. No caso da dupla, você necessariamente escolhe quem é a parte da dupla que vai ficar com a questão 1 e 3 e escolhe a parte da dupla que vai ficar com a questão 2 e 4. Vocês resolvem, né? Vão ter um tempo para discutir, depois resolvem. No final, a gente grampeia as duas juntas, tá? As respostas juntas, e anexa o trabalho de quem tiver feito, que é para entregar no dia da prova. Se você vai para a primeira chamada, entrega na primeira chamada. Se vai para a segunda, entrega na segunda chamada. Não tem problema. Primeira e segunda chamada do mesmo nível, certo? E com a mesma metodologia, que é para poder não gerar aquela baldeação que todos os alunos, né, costumam fazer e mandar torpedos de madrugada antes da prova, bebê. Não é bom. Então vamos lá. Em relação à nossa unidade 1, lembrando que o conteúdo da prova é a unidade 1 e 2. Por quê? Porque a unidade 1 é a unidade dos aspectos históricos do surgimento da sociedade em rede e a unidade 2 são os aspectos constitucionais, que já tem muitas informações para a gente colher. Aí, na nossa V1, a gente vai ficar delimitado a esses 2 nichos de segmento dentro do direito da tecnologia da informação. Vou sofrer aqui um impactozinho direto do esquema que eu construí para que a revisão seja um pouco mais rápida e mais interativa. Então, nossa unidade 1 tem a ver com o tema sociedade, direito e tecnologia, certo? A gente sabe que o grande estudioso de tecnologia da informação, que preveu ainda na década de 70 que a nossa sociedade ela ia passar de uma sociedade analógica para uma sociedade digital, foi o Alvin Toffler, né? Com aquela célebre frase que dizia que os analfabetos do século XXI não serão aquelas pessoas que não sabem ler e escrever, mas sim aquelas pessoas que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E aí eu chamei vocês para o assunto colocando que, na minha época, existia, por exemplo, um programa de bate-papo que era chamado Mirk, que com certeza é da época do Adilson, com certeza é da época da Lulu, com certeza é da época do Marcos, com certeza é da época do Júlio, nem adianta negar. E tem muitas outras pessoas que conheceram o Mirk, bate-papo da UOL, o MSN, e que não querem falar que conheceram pra não colocarem a idade em pauta. Mas isso comigo não acontece, bebê. Eu continuo com a minha carinha de anjo, então eu não me importo com a idade. Então vamos lá. A nossa velocidade, ela passou a ser a velocidade do tempo digital. E o tempo digital, ele permitiu a propagação de informações de maneira voluntária, mas que de certo modo passa a ser involuntária porque você não tem mais o controle sobre as informações que você joga na rede. Em razão dos prints e de inúmeros mecanismos que a gente tem para deter as informações, elas podem ser relançadas nas redes sociais a partir do momento que você guardou essas informações. A outra pessoa pode até apagar o post, mas a partir do momento que foi printado, infelizmente não tem mais como reaver aquela informação. A nossa economia passou a ser digital, a gente sabe que hoje a gente já tem um cenário de criptomoedas, que como o cenário de criptomoedas é partilhado pela Deep Web, a gente vai estudar isso no cenário mais criminológico, que é na nossa unidade 4, tá? E aí a gente viu que o judiciário, ele pôde superar um pouco da sua lentidão por conta, né, do processo eletrônico. Mas ainda assim, né, os grandes programas de processo eletrônico, eles continuam sendo lentos, principalmente em relação aos uploads
das cargas dos processos. A gente viu várias transformações, como da carta ao e-mail, do telegrama à videoconferência e a velocidade de circulação de informações, que uma hora você tem um assunto relacionado a São Paulo, outra hora você tem um assunto relacionado ao Ceará, outra hora relacionado ao Sul, e toda a vida você pode estar dentro desse cenário de globalização constante. Mais à frente a gente vai discutir como é que a gente sofre o impacto da globalização sem que a gente perca a individualização, tá? Gente, então a nossa sociedade em rede é uma sociedade que surgiu a partir do século XX, certo? Lembrando que o Alvin Toffler lançou a ideia de sociedade em rede ainda na década de 70, e essa sociedade só foi possível de ser criada com a terceira onda de Alvin Toffler, que é exatamente o surgimento dos veículos de comunicação de massa, que também são chamados de meios de comunicação de massa, pela teoria da comunicação. Esses veículos, eles foram ocasionados, como eu falei, pela terceira onda, e o Alvin Toffler tem a teoria das 3 ondas de Alvin Toffler, certo? Que é o processo de formação da tecnologia da informação dentro da sociedade digital. A primeira onda aconteceu quando o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, porque a partir do momento que tem a fixação da residência, é possível cobrar uma internet de escada para aquele consumidor. Depois, a segunda onda, ela diz respeito à questão da Revolução Industrial, que apesar de ter uma relação muito grave entre dominantes e dominados, né, na perspectiva marxista, mas essa Revolução Industrial possibilitou que as pessoas tivessem acesso ao capital muito que minimamente. E a terceira onda, ela leva a crer que ela aconteceu em virtude da invenção dos grandes veículos de comunicação de massa, que eles puderam colocar na nossa vida a questão da velocidade da informação. No programa de rádio, quando se lançava uma notícia, muita gente do seu bairro tomava conhecimento em razão de ser um veículo de comunicação de massa. Assim a gente fez com a televisão, né? E até o rádio amador era possível que você colocasse as informações de uma maneira mais rápida, mesmo que individualizada. Gente, então, tem 3 conceitos nessa nossa unidade de aspectos históricos que são muito importantes. Se eu olhasse para o João Lucas agora e perguntasse quais são esses 3 conceitos e ele não me respondesse, bebê, tu não tem noção não, bebê. Já viu de tsunami? Pois não queira ver, né? O McLuhan diz que o primeiro conceito que foi criado dentro dessa temática de sociedade em rede foi o conceito de aldeia digital. O que é uma aldeia digital? Quando as pessoas se unem em prol da tecnologia, elas acabam corroborando com interesses em comum, que é exatamente o contato com essa tecnologia para facilitar o dia a dia das pessoas. A aldeia digital, ela tem inúmeras pessoas que sobrevivem pela tecnologia e que querem cada vez mais que a tecnologia esteja presente na vida delas. Só que o McLuhan também fala que existe um fenômeno que é perigoso para a sociedade em rede, que é o chamado de overchoice. O que seria o overchoice? O overchoice é um fenômeno de múltiplas escolhas que é ocasionado pela nossa divagação no ambiente em rede, porque, por exemplo, se a Moniquita quer comprar um celular pela internet, um iPhone, aí ou qualquer outra marca que seja, Samsung, Lenovo, ela que vai escolher. Aí ela chega pra mim, professora, eu tô precisando comprar o telefone X, a senhora sabe algum site que esteja com um preço bacana desse modelo? Aí eu falo pra Moniquita, olha Moniquita, dá uma olhada no Magazine Luiza. Aí outra pessoa que tá vendo a conversa vai e fala assim, não, Moacir olha pra ela, não, Mônica, dá uma olhada nas lojas americanas que ela tá dando desconto de 10% pra quem pagar à vista. E por aí vai. Então a Mônica vai entre vários sites pra poder pesquisar o valor do produto. Ela já gera um cadastro nesse site, né, pra ficar logada. E aí, aquelas pessoas têm um banco de dados com informações da Mônica. Então ela vai passar a receber no Instagram dela um bombardeio de publicidade infinita. Vai aparecer todas as propostas de oferta que tem relacionadas àquele produto. Só que o overchoice ele é perigoso, porque você faz cadastros em múltiplos sites. Você tem possibilidade de infinitas escolhas. E a partir do momento que você tem essas infinitas possibilidades, você também vai passar a correr mais perigo no ambiente de rede, em razão dos seus dados que são propagados nesse mesmo ambiente.
Por isso que o Nicolas Negroponte coloca mais um conceito de que a nossa era digital é uma era de quebra de paradigmas, mas em contrapartida é uma era que precisa de muito mais cuidado do que a sociedade de consumo convencional. É muito diferente eu ir reclamar de um produto, como a gente vai ver mais na frente na unidade de comportamento do consumidor, quando eu vou no ponto de venda e digo para o cara que o meu produto veio com defeito. Para resolver ele na hora é muito mais fácil, mas a devolução no meu ambiente virtual é um pouco mais complicada. A gente vai estudar isso na nossa unidade de direito do consumidor. Gente, então, o Pierre Levy, mais na frente, ele vai dizer que essa aldeia digital, somada ao overchoice, é capaz de gerar a rede digital que fomenta os sujeitos e os meios que estão nesse ambiente de rede. E esse ambiente de rede é provocador da evolução dos inúmeros aparatos eletrônicos, que é o fenômeno que a gente chama de obsolescência programada. Que na parte de comportamento do consumidor, a gente vai ver o caso da Apple e da obsolescência programada do iPad, certo? Já fica ligado e anota isso porque mais na frente a gente vai estudar. Então, como é que a gente pondera, meu povo, globalização e individualização na era digital? É muito complicado, porque ao mesmo tempo que o Bauman fala que a nossa sociedade ela é ocasionada, né? Esse movimento social muito forte, engajado, esse movimento em rede que a cada dia ele cresce mais usuários participam de redes sociais. A gente cria pessoas que são pessoas fluidas, pessoas de extrema liquidez, ou seja, pessoas que hoje estão muito felizes, postando textos muito felizes, e amanhã estão muito tristes, postando textos de extrema tristeza. Então, acaba que você posta uma coisa da sua individualidade, mas não era globalizada digitalmente. É muito difícil que inúmeras pessoas não sejam impactadas pela sua informação que é postada naquele momento. Então, hoje a gente vê que o fenômeno da globalização, ele está superando a individualidade que a gente tanto busca e tanto buscou. Gente, então, a instituição da norma de direito digital, ela é aparentemente baseada no ordenamento jurídico por analogia, ou seja, a gente vai estar usando o Código Penal, vai estar usando o direito à nossa Constituição, vai estar usando o Código Civil, vai estar usando o Código do Consumidor. A gente vai estar usando legislações específicas, como a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que é de 2018, né? A gente vai falar mais na frente. E, além do ordenamento jurídico, a gente tem que ver os impactos que isso ocasiona na nossa sociedade, porque a propagação da informação em rede, ela é absurda e os danos são potencialmente maiores do que se não fossem realizados na sociedade em rede. Gente, aí a gente vai falar mais à frente da questão do revenge porn, né? Que o revenge porn, ele é ocasionado no ambiente de rede, ele tem consequências drásticas. E a gente sabe que tem consequências tanto do ambiente penal, quanto do ambiente de legislação específica relacionada à Lei Carolina Dickmann e relacionada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Gente, então a nossa norma digital, ela tem uma relação, um binômio bem aparente, que é o binômio de relação de comportamento versus poder. Sempre tem alguém que detém o poder em relação ao outro e influencia o comportamento do outro na busca da propagação de informações. A norma de direito digital, portanto, ela surge para garantir mais segurança, efetividade, eficácia e a aceitabilidade das questões das querelas digitais no meu ambiente de rede. Gente, o mais interessante, tem inúmeras ilustrações nessa unidade, né? Por exemplo, de quando surgiu o primeiro computador, de quando o computador foi relacionado com a guerra, a partir de qual momento a gente começou a usar a internet de escada no Brasil, se foi ao mesmo tempo do que os Estados Unidos, ou se os Estados Unidos foram mais rápidos nesse sentido, vocês podem dar uma olhada nessas curiosidades. Mas aquilo é curiosidade, não é tão interessante para a prova, tá certo? Gente, aí no final, a gente vê que o e-commerce é uma atividade que surge com a sociedade em rede, porque é uma relação jurídica que tem extremas causas e consequências. Então, o direito digital, através da aldeia digital, se preocupa também com a comercialização do ambiente de rede, e a gente vai ver isso na nossa unidade de comportamento do consumidor.
Só lembrando que essa unidade se encerra com a questão de dois conceitos que são fundamentais. A globalização econômico-social, ela pode ocasionar dois direcionamentos, né, que são diferentes da aldeia digital e do overchoice, né? A aldeia digital e overchoice se complementam, tá? No caso da globalização econômico-social, a gente tem, de um lado, a possibilidade do analfabetismo digital, que é o quê? Por exemplo, a minha mãe, ela tem condição econômica, capital suficiente para ter um celular de boa qualidade e usar todos os mecanismos daquele celular na sociedade em rede. Mas ela não se interessa por tecnologia, então ela é considerada uma analfabeta digital. Mas existem pessoas que estão em camadas muito desfavorecidas da nossa sociedade que têm interesse em aprender, mas não tem capital suficiente para garantir a compra do equipamento. Então, essas pessoas, elas não estão dentro do fenômeno do analfabetismo digital. Elas estão dentro do fenômeno da marginalização social, ou seja, eles estão marginalizados digitalmente dentro da nossa sociedade. E essas pessoas também fazem parte da aldeia global. Só que a aldeia global, ela tem esses aspectos positivos e negativos, né? Pode gerar marginalização social, pode ocasionar o analfabetismo digital, mas pode ocasionar também o fenômeno do overchoice, que, diga-se de passagem, tem pontos positivos e negativos, tá? Então, a globalização do pensamento jurídico no ambiente de rede, ela vai criar a tendência, né, da procura de segurança nas relações virtuais. Gente, o mais importante de tudo, certo, nessa unidade, é você perceber aonde é que começa o início da sociedade em rede e como é que a sociedade em rede vem se comportando hoje e aonde ela quer chegar, tá? Aí a gente entra na unidade, que é a unidade 2, a unidade dos aspectos constitucionais relacionados ao direito da tecnologia da informação. Só querendo deixar claro que essa unidade, ela é muito importante, porque o direito constitucional, ele vai interferir em muitas esferas do direito que a gente vai estudar mais na frente. Então, você tem que ter um conhecimento base da prática do direito constitucional para você poder casar o constitucional com o civil, o constitucional com o penal, o constitucional com o comportamento do consumidor, o constitucional com o trabalhista, né? A gente vai ver isso mais na frente. O mais interessante dessa disciplina é que a gente pode fazer esses links de transdisciplinaridade e a gente pode ver aspectos sociológicos, aspectos filosóficos, antropológicos, a gente pode ver aspectos políticos, como a gente vai ver na nossa última unidade, a questão da democracia digital, que já gera inúmeros problemas dentro do nosso cenário político. Então, na nossa unidade 2, como eu falei para vocês, são os aspectos constitucionais. A gente sempre sabe, né, que a gente não tem tantas legislações específicas na área de direito da tecnologia da informação. Elas vão surgindo com o passar do tempo. Lembrando que a sociedade, ela tem que ser impactada primeiramente para depois gerar a incidência do direito, né, que é o direito digital. Só que nem sempre a legislação digital, ela entra em vigência, ela chega rápido na vida das pessoas e os problemas vão acontecendo. Então, a gente pode, por analogia, se utilizar da Constituição, do Código Civil, desde que a norma, né, ela tenha a mesma previsão, né, no ordenamento jurídico, como, por exemplo, na nossa Constituição, e essa previsão ela possa ser usada de maneira analógica para a nossa realidade do ambiente de rede, tá? Um detalhe importante, gente, que eu acho, assim, super bárbaro dentro da tecnologia da informação. Apesar da Constituição Federal não trazer o termo internet, porque o termo internet internet no Brasil chegou em 93, mais especificamente ela chegou às residências em 97 e a nossa Constituição é de 88, então não tem como haver a palavra internet na nossa Constituição. Mas o que acontece, gente, que eu acho super fantástico? A gente tem 2 incisos do artigo 5º que podem ser usados diretamente pelo direito da tecnologia da informação. O primeiro deles é o artigo 5º, inciso 12. Eu vou sempre do mais importante para o menos importante, então você já bota na sua cabeça que quando um colidir com o outro, o que eu expliquei primeiro sempre vai prevalecer, né? A gente tem aqui a questão do sigilo de dados, certo? O sigilo de dados, ele é muito importante, porque apesar da Constituição Federal falar, né, que esses dados devem ser protegidos para salvaguardar muitos direitos, né, do cidadão, aí a gente se pergunta, mas professora, qualquer informação em formato digital é considerada um dado?
a gente tem que ver que existe um problema na definição de dado perante o direito digital. Porque os dados, eles são textos escritos em timelines públicas, mensagens privadas tocadas por uma rede social, informações que são endereçadas de um IP a outro de computador, né? E a gente tem sempre a gravação do ilícito. E que de alguma forma estão armazenados em dispositivos eletrônicos. Não só em dispositivos eletrônicos, né? Mas a gente pode ter dados armazenados em inúmeros outros lugares. E qual é o problema dessa definição? O problema da definição é que ela não fala que dado é tudo aquilo em que há incidência da quebra do mecanismo de segurança. Ou seja, tudo que tem digital, íris, senha, não é? Pode ser burlado e é considerado dado para o ambiente de rede. Então, a gente vai tratar de um caso aqui específico, que é o caso do revenge porn. Como é que o direito constitucional enxerga o revenge porn? Depois a gente volta no tema, quando a gente for falar do penal, e a gente coloca mais informações em cima dessa incidência, tá bom? Porque a gente tem que ir no passo a passo. A matéria ainda tem muito pra frente, então vamos com calma. No caso do revenge porn, a gente tem duas situações. Um revenge porn é ocasionado por um menor de 18 anos, que se for ocasionado por um menor de 18 anos, né, o crime, ele vai ser resolvido a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque é uma lei muito específica que pode ser usada por analogia nesse caso do revenge porn. O artigo 241A do ECA sendo mais específica. E o segundo caso de revenge porn é quando acontece em que os envolvidos, eles são maiores de 18 anos, certo? E aí, o que a gente vai assegurar nesse sentido? Mais na frente, a gente vai ver quais são os traços penais dessa relação digital. Mas, em termos constitucionais, a gente pode dizer que você está ferindo, não é, o artigo 5º, inciso 12 da nossa Constituição, em razão de que você pegou elementos, fotos, nudes, sexting, né, que são os textos picantes que a gente posta no WhatsApp da vida e papapá. Você pega tudo isso e tá expondo a outra pessoa, mostrando dados da outra pessoa, né? Que a outra pessoa não te dá autorização para isso e você tá fazendo por pura vingança pornográfica. E aí a gente segue primeiro essa vertente do artigo 5º, inciso 12, tá certo? Gente, quando a gente vai ponderar, no caso, o artigo 5º, inciso 12, com o artigo 5º, inciso 10, a gente precisa prescrever a seguinte observação. Vamos supor, certo, que o Adilson, ele chegou atrasado na aula na sexta passada. Aí eu olhei pra Lulu e falei assim, ei Lulu, o Adilson chegou atrasado, isso é muito estranho, ele nunca chega atrasado. Aí a Lulu, professor, tô muito desconfiada dele. Tô muito desconfiada. E aí eu vou botar atrás dele pra descobrir o que tá acontecendo. Aí a Lulu descobre que o Adilson está com um esqueminha por aí. A vulga marmitinha, né? Aí a Lulu chega lá e percebe que tem uma movimentação estranha. Quando o Adilson vê que a Lulu tá desconfiada, ele chega pra marmitinha e diz assim, minha jovem, não vai dar mais pra gente continuar esse remake aí de Fera Ferida, né? Você vai ter que se afastar de mim, porque a minha mulher já tá desconfiada e tal. Só que a marmitinha, o interesse dela era que a Lulu terminasse com o Adilson pra poder ficar com ele, né? Aí a marmitinha chega pra ele e fala assim, olha, bebê, se você me deixar, eu vou pegar todas as fotos da gente íntimas, todos os vídeos que a gente fez, e eu vou divulgar nas redes sociais. A não ser que você me dê 30 mil reais por isso, né? Como é que fica a situação do Adilson? A marmitinha, ela quis oferir vantagem econômica, né? Em cima dessa negociação. E, ao mesmo tempo, ela impôs ao Adilson que ficasse com ele para não divulgar as fotos. Fez uma chantagemzinha básica. Essa é a primeira situação. A segunda situação é em relação ao Adilson com a Lulu. O que vai acontecer? Quando ele chega em casa, aí a Lulu pegou o cartão de crédito dele, que ela sabia a senha, porque ele deu a senha pra ela, porque ela era dependente dele. Ela ficou com raiva, foi lá no shopping, estourou o cartão de crédito dele, gastou tudo na loja e tal. Quando o Adilson chega em casa, aconteceu duas coisas distintas com ele. Coitado, né?
Lulu estourou o cartão de crédito e a Marmitinha expôs ele nas redes sociais porque ele não deu o dinheiro que ela queria. Quando, né, o Adilson observa que a Luciana fez isso, o Adilson vai e chega pra Luciana e diz assim: pois eu vou expor as fotos do antes e depois da sua cirurgia plástica no grupo da família pra galera ver que você era derrubado, né? Aí, quando ele joga no grupo da família, bebê, a Luciana fica extremamente constrangida. Quando chega o processo, né, da separação, um fica alegando pro outro, né? Ela quebrou meus dados do cartão de crédito e estourou meu cartão de crédito, Aí a Lulu fala: não, ele foi me expor nas redes sociais, a família toda chacoteando de mim, não sei o quê. O juiz, quando ele pega uma causa dessa, os tribunais têm entendido, certo? Que os tribunais têm entendido que o inciso do princípio da intimidade, que é o 10, ele tem proporcionalidade a maior do que o inciso 12, que é o sigilo de dados, ou seja, principalmente porque a Lulu tinha a senha porque o Adilson deu, então é problema dele. Mas no caso da intimidade dela, ela não deixou que ele propagasse essas informações. E ele fez ser um consentimento dela, tá? Então os tribunais têm entendido que vai se resolver sempre em favor do inciso 10 e não do 12. No caso da Marmitinha, se eles forem maiores de idade, os dois, né, vai responder pelo Código Penal, que a gente vai ver mais na frente, principalmente pelo artigo 5º, inciso 12, que é o dos dados, né, da propagação de dados no ambiente de rede. E se ela for menor de idade e os dois estiverem envolvidos, aí vai sobrar pro Adilson, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente vai cair em cima dele. Então, só deixando claro que a competência, né, para esses crimes é da Justiça Estadual, a investigação ela fica a cargo da Polícia, né, Estadual e do Ministério Público Estadual. E a exceção é quando isso acontece entre países. Vamos supor que você tem um namorado virtual lá na Espanha. Quando acontece isso, né, que é entre países, entre pessoas de países diferentes, isso vai acontecer de acordo com o artigo 109, inciso 5 da nossa Constituição Federal, com a competência, né, federal, a competência da Justiça Federal. Portanto, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, tá bom? Então, gente, a gente tem duas leis que regulam a questão da interceptação de dados no Brasil, tá? Já que a gente está falando de dados. É a 9296 de 96. Essa lei vai falar que a interceptação de dados só é possível a partir do momento em que ela vai gerar prova em investigação criminal ou instrução processual penal, tá bom? Então, esse negócio da Lulu botar um detetive atrás do Adilson, quebrar o sigilo telefônico dele, do celular, né? Expor o Adilson com fotos, vídeos, sem que isso seja meio de prova de investigação criminal ou instrução processual, isso é ilegal, tá bom? De acordo com o caput do artigo 1º da Lei 9296 de 1996. E essa mesma lei, ela coloca a mesma situação para casos empresariais, né? Que é caso de softwares, sniffers, crackers, redes Wi-Fi, certo? Que não estão com a segurança comprometida. E isso é o artigo 10 da mesma legislação que eu falei anteriormente, tá bom? Mais na frente, a gente vai deixar para falar isso mais na esfera penal. Mas eu vou dar uma pinceladazinha na esfera constitucional, porque é bastante interessante. A lei número 12.737 de 2012, que é a tão conhecida, afamada Lei Carolina Dickmann, ela inseriu o artigo 154A, né, no nosso Código Penal. E esse código fala que, e esse dispositivo fala que quando você invade um dispositivo informático alheio, que está conectado a uma rede, né, sem autorização tácita ou expressa da pessoa, e instalar alguma vulnerabilidade para obter vantagem ilícita, né, dinheiro, você tem a pena de 3 meses a 1 ano e multa. Só lembrando que, a partir do momento que você quer obter vantagem ilícita com dinheiro, que o dinheiro entra na jogada, a gente tem um aumento da pena de 1/3 a 1/6, tá bom? Então, isso é muito importante, né, para essa questão constitucional, como também o Marco Civil da Internet trouxe um amparo para esse aspecto constitucional, quer queira, quer não, porque
ele garantiu, né, reafirmou a garantia constitucional de inviolabilidade da intimidade da vida privada, né, a gente vai ver mais na frente na unidade 3. A gente vai ver a questão do direito ao esquecimento e da liberdade de expressão e pensamento também, né, que é correlato ao direito constitucional, mas a gente vai ver isso na parte de democracia no final do curso. E a intimidade versus livre circulação de informações, que é a questão da individualidade versus globalização da informação, certo? Só lembrando que existe um dispositivo constitucional que é exatamente para essa questão de dados no Brasil, que é o habeas data, o nosso artigo 5º, inciso 72. Esse habeas data, ele garante, né, a questão do direito de acesso, né, aos dados, às informações e ao resguardo do sigilo dessa fonte, quando necessário, né, ao exercício profissional. E também ele fala de um segundo tipo de direito de acesso, que é quando todos têm direito a receber de órgãos públicos informações que são de interesse particular, coletivo ou geral, tá certo? Então dá uma olhadinha também no habeas data, na nossa Constituição, artigo 5º, incisos 52, incisos 14 e incisos 33, tá certo? Gente, e outra coisa, em 2018 surgiu a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vai falar, né, mais um pouquinho na parte civil, mas aqui a gente precisa dar uma última pincelada. Nessa lei, que é a 13.709 de 2018, ela deixa claro no seu artigo 4º que essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, tá? E esses dados são aplicáveis perfeitamente, né, em casos de atividades, né, empresariais que são correlacionadas aos fins do artigo 5º dessa mesma lei. Ou seja, para os fins dessa lei, considera-se dado pessoal informação relacionada à pessoa natural identificável ou identificável, bancos de dados, titulares específicos, controladores específicos e operadores específicos. Então, vocês têm que dar uma olhada nesse artigo 5º da Lei 13.709 e nesses incisos, principalmente no 1, no 4, no 5, no 6 e no 7, tá bom? E no artigo 6º ele fala que todo o desenrolar dessa historinha vai depender da observação da boa-fé, né, no estabelecimento desses dados. Então, a gente tem alguns princípios que regulam essa questão da boa-fé. A finalidade, a adequação, a prevenção, a não discriminação por meio de dados, né? E, por fim, o artigo 23 vai deixar muito claro que o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público, certo? Tem que ter finalidade pública, interesse público e objetivo público, certo? E tudo isso vai ser informado, né, a partir de informações claras e informações atualizadas. Ou seja, o poder público ele não pode, de forma alguma, não gerar transparência em todos os processos que envolvam os particulares. Vamos dar um exemplo bem esdrúxulo, certo? Em relação à questão das multas de trânsito, né? Isso aqui é um exemplo superficial que pode não ter nada a ver com nada, mas é só para você entender o mecanismo. Vamos supor que, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos a multa ela é lavrada com a pessoa perto. Então a pessoa já assina a multa que ela tá levando e já toma ciência disso, certo? Ela vai pro juiz só para pleitear algum abatimento dessa multa e tal, mas geralmente a efetividade ela é de 100%, porque a pessoa estava lá presente e ela viu que fez alguma coisa errada. Mas muitas vezes aqui no Ceará, a gente leva multas, por exemplo, fulano estava sem cinto, num canto que a gente nem se lembra se estava ou se não estava, e que um policial disse que a gente estava sem cinto, e que uma autarquia, sei lá, qualquer pessoa disse que a gente estava sem cinto. E aí, não se deixa claro qual é a regra que a gente tem que seguir, porque isso é muito subjetivo. Dizer que uma pessoa X estava sem cinto, dizer que uma pessoa X estacionou num lugar proibido, dizer que uma pessoa X fez isso e aquilo sem foto, e sem a pessoa estar presente, né, para efetivar, de fato, aquele ilícito que ela cometeu, é bastante difícil no Brasil. Então, essas informações, elas devem estar indicadas em sites do poder público de maneira clara e atualizada sempre, que é para poder o consumidor não dizer
que não sabia. Ou então para poder o consumidor chegar e falar que ele não cometeu esse ilícito porque não tem nada assinado por ele, certo? É mais ou menos nesse sentido. Mas o exemplo é bem esdrúxulo, não tem nada a ver com nada. Então, gente, no final dessa unidade eu coloco uma tabelinha, né? Como a gente estudou muita coisa, coloco uma tabelinha dizendo onde é que você vai aplicar por analogia o direito à intimidade, onde é que você vai aplicar o direito ao acesso às informações coletadas ao seu próprio respeito, o direito de correção e eventual exclusão de informações inexatas, o direito à confidencialidade e o direito à prescritibilidade dessas informações. Deixei tudo no esqueminha para poder você levar em consideração esses casos. E por fim, gente, eu deixo o seguinte questionamento. Hoje a gente é identificado pelo nosso registro geral ou pelas nossas redes sociais? Hein? Cenas dos próximos capítulos. Beijo e até sexta!